Certo. Muito bem, minha amiga Bruna Chan. Vamos ver aqui. Bem, aqui de novo, né? O que ocorre nessa situação? Olha só. Aqui nós temos o ângulo entre uma reta vertical. Então, o que acontece? O ângulo entre uma reta vertical vai ser, querendo ou não, o mesmo ângulo com o eixo Y. Né? E aí nós temos um esquema interessante, que é o seguinte. Esse ângulo com o eixo Y tem a ver com o ângulo com o eixo X. Afinal de contas, o ângulo do eixo Y com o eixo X é sempre 90 graus. É isso que ele está dizendo aqui, tá? É esse tipo de esquema, de detalhe que tu tem que reparar na hora de fazer tuas contas. Daí vai ter um monte de trigonometria aqui e ele vai dizer que é simplesmente isso aqui, olha só. Olha só que coisa mais fácil de decorar. Né? Vai ser simplesmente 1 sobre o ângulo da reta. Da reta que não é a vertical, tá ligado? Tá. Muito fácil, meu Deus. Mais fácil que qualquer outra coisa. Aqui tem um problema que eu achei bem interessante aqui, ó. Obter a equação das retas que passam pelo ponto 2, 3 e formam um ângulo de 45 com a reta Mequechex aqui. Então, ângulo... Ó, ai, meu Deus, olha só, muitas informações, né? Equações das retas que passam pelo ponto 3, 2. Onde está o ponto 3, 2? Está aqui o belo ponto 3, 2. Tem duas retas que passam por ele, formam um ângulo de 45 com a reta R. Então, ó, 45 aqui e 45 aqui. Isso nos é algo bem que a gente conhece, uma coisa bem simpática a nós, né? É um triângulo retângulo, certo? Sim. Além de ser retângulo, ele é um triângulo retângulo e isósceles, porque ele tem dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais, ele tem dois lados iguais, não é mesmo? Sim. Legal. Então, como é que fica aqui, olha só. Voltando aqui, né? 45, 45, e o que ele nos pede? As equações das retas. Para ter equação de reta, a gente sabe que tem que ter o coeficiente linear e o coeficiente angular. O ângulo a gente se garante, pelas continhas que envolvem ângulo que a gente vem vendo. E o coeficiente linear? Bem, de fato, o coeficiente linear é o que aparece explicitamente na equação no B, aquela hora lá. Mas a gente não precisa saber qual é o coeficiente linear para encontrar a equação. O que a gente precisa é dois pontos, ou um ponto e um ângulo. Se tiver o coeficiente linear, melhor ainda. Já coloca direto o valor do B. Né? Ou tiver o ponto de a reta cruz eixo Y, né? Mas não é o caso aqui. Porém, a gente tem vários ângulos e tem um ponto. É o suficiente, tá bom? Então, nós queremos a equação das retas. Então, nós temos aqui um formato geral para a equação das retas. É uma outra forma de equação que a gente viu recentemente. Y menos y0 igual ao coeficiente angular que multiplica, tudinho dentro de um parênteses. X menos x0. Então, agora o que vai mudar de uma equação para outra é o coeficiente angular. Olha só que interessante. A gente só precisa encontrar o coeficiente angular dessas duas retas aqui, da S e da T, né, que são as retas que passam pelo ponto e fazem 45 com a roxa. Então, né, a gente nota o seguinte, né, minha amiga, que o que vai mudar de uma para outra é o M, e ainda por cima de uma forma que a gente conhece. A gente não estava vendo até agora há pouco como encontrar o coeficiente angular de uma reta que é perpendicular à outra? Lembra que a gente estava vendo isso? Que massa, né? Não era aquele... O ângulo de uma era menos 1 sobre o ângulo da outra? Exato. Que coisa boa. Então, encontrando o de uma, tá encontrado da outra, né? E aí, o que tu tá achando do teu professor de física, teu professor de matemática lá do colégio? O que tu tá achando? Olha, eu tenho 8 professores de matemática e 4 de físicas. Se eu dissesse que eu lembro o nome de algum, ia ser mentir. Pô, mas isso é bem pessoal, né? Que coisa triste. É o melhor cursinho de Curitiba, mas Eu não os duvido que professores, eles seja. dão aula em 3 ou 4 unidades. Tá, mas me diz uma coisa, tu quer passar em biologia, né? Sim. É muito complicado a concorrência na faculdade? Então, biologia,
Em federal, no geral, tem uma média de 50 pessoas por vaga. Ah, para com isso, sério? Uma. Tá Caraca. no top 10 de Top 10 coisas mais faculdades importantes. tensas de se passar, pode crer. Aí vai e pula, assim, né? Você tem medicina, 1.000 pessoas por vaga, É. direito, 300 pessoas por vaga. E você tem biologia com 50 por vaga. Caraca, quando eu fiz vestibular de física, era licenciatura. Não sei se teu caso é licenciatura, acho que não, né? Do que eu lembro. Não. 4 por vaga na minha faculdade. Normal. E eu passei de 20º ainda. Olha, eu tenho que dizer, tem um dia que eu paro para pensar, eu olho a concorrência para o curso de letras em polonês, que é de 0 pessoas por vaga. E Polonês? eu Caraca. penso, será que não vale a pena eu aprender polonês nesse ano? Olha, eu não duvido, porque vai que tu inventa de ir pra Polônia, né? Muito melhor que o Brasil. Vou virar professora de português na Polônia. Esse é meu futuro. Pode virar professora de português na Polônia, tu pode fazer alguma outra coisa que tu goste na Polônia. Cara, eu dou aula de xadrez, cara. Tu acha que eu estudei xadrez na minha vida? Eu só joguei xadrez pra caramba no meu tempo livre. Então, assim, a gente dá um jeito pra ganhar dinheiro, tá ligado? Sim. Eu tô ganhando. Bem, eu não tô ganhando ainda, mas eu espero que no futuro eu ganhe mais dinheiro com as coisas que eu tô lendo hoje do que com as coisas que eu realmente estudei, né? Eu leio muito sobre economia e tal, e Bitcoin, eu leio muito sobre Bitcoin. Então eu acho que é uma coisa que vai me dar mais grana do que o fato, de fato, que eu passei 10 anos estudando. Porque na prática, esse negócio de estudar, cara, ficou no passado, velho. Estudar para Tipo, ser rico hoje em dia é a maior não mentira existe que isso, é foi a maior inventada. mentira que existe. É isso mesmo, Bruno. Isso mesmo. É feio? Não é feio, é um fato, né? Eu, como professor, falar isso, tenho que dizer a realidade, né? Eu tenho que falar a verdade. E é o que eu vejo, os meus colegas mais fissurados em querer fazer pesquisa são os que estão morando na casa da mãe com 30 e poucos anos, tá ligado? Assim, as minhas 2 tias, por parte de mãe, elas são professoras universitárias, eu tenho bem noção da situação triste que é, mas... Bem, se elas estão dando aula numa faculdade, elas ainda estão bem pra caramba. A maioria dos caras aí tá sem emprego. Sim. Então, e eu não culpo ninguém, eu culpo a pessoa que escolheu uma profissão que depende do governo, que depende de muitas outras coisas e não dela, tá ligado? Eu não tenho pena nenhuma dos meus colegas. Eu, quando percebi essa situação, eu corri atrás de um plano B. E eles não. Eles acham que as coisas têm que ir em direção deles porque eles são inteligentes. Eles são inteligentes, mas não são espertos. Então, é a dica que eu te dou, tá ligado? Seja esperto. De toda forma, né? Continuando aqui. Então, note que essa equação, né, se tu lembrar, ela te dá o ângulo entre duas retas, certo? Sim. E então, você já sabe o ângulo de qualquer uma dessas laranjas aqui com a roxa, que é 45, o enunciado falou isso. Uhum. Né? Então, a gente já sabe o ângulo, tangente 45. E a gente já sabe também o ângulo, o coeficiente angular, na verdade, da reta roxa. Uhum. E assim, a gente fazendo a continha mais mequetrefe do mundo, a gente encontra o M. Na realidade, aqui, devido à fórmula quadrática, né, a gente encontra dois M's aqui, essas duas possibilidades de M. Nesse caso, né, o que ocorre? Para uma das retas é esse, para outra reta é esse. Porque na prática, eu não sei para qual das duas eu estou fazendo, tá ligado? Ah, É muito prático aqui. que mágica. Mágico, e melhor que isso, se tu fizer aquela equação que a gente estava aprendendo até agora há pouco, de encontrar o coeficiente angular de uma reta perpendicular, que é fazer menos um sobre o coeficiente da outra, vai dar justamente esse aqui. Então a conta faz todo o sentido do mundo. Uhum. Né? Perfeito, então tá aí a equation. Pode crer, bro. E é isso aí, eu acho que já deu de essas paradas chatas aqui. Vamos ver as outras aqui. Bem, casos particulares onde aquela equação não vai funcionar, né? Bem, ela até funciona, só que ela vai bugar, vai dar tipo infinito, vai dar uns negócios esquisitos assim. Por quê? Porque não há interseção, né? Não há um ângulo entre as retas. Beleza? Então tá. Beleza. Então vamos ver uma questão que assusta pelo enunciado. Que Uma coisa divertido. que me assusta, que me assusta. Esse aqui me assusta. Mísseis teleguiados. Parece aquelas questões do ITA que aparece às vezes, né? Tem míssil, tem avião, tem caramba todo.
Então, vamos lá, vamos colocar essa aí. Falando nisso, eu tinha uma aluna recentemente que estava querendo fazer questões do ITA de vestibular, e daí, meu Deus, era um sofrimento sempre antes das aulas, porque eu não sei as questões do ITA, tá ligado? Só os caras do ITA que fazem a questão, sabe? Aquelas questões. A galera gosta de sofrer, se torturando assim, né? Tem gente que é meio masoquista, né? Mas não é por nada, cada um com os seus fetiches. Então vamos lá. Preparei aqui. Deixa eu abrir para você aqui. 2 mísseis teleguiados serão lançados simultaneamente. E assim, eu estudei no ITA, né? E daí, às vezes, eu fico lembrando dos professores ruins que eu tive. Ruim. E eu fico pensando, não é possível que foram eles que fizeram essas questões. Beleza. RS, retilíneas e coplanares. São retas que estão no mesmo plano. Então, é o que a gente normalmente estuda no ensino médio. Em relação a um sistema cartesiano, x ou y, plano xy, em que a unidade adotada dos eixos é quilômetros. Então vai ser, sei lá, a trajetória de uma é assim, da outra provavelmente vai ser assim. Em algum momento eles podem se chocar ou não, né? Vai depender aqui da situação, né? Beleza. Serão lançados simultaneamente. Então, se eles forem lançados do mesmo chão, né? Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Né? Então eles podem se chocar, né? Eles só não vão se chocar em uma situação, se forem paralelas. Tá bom. Equações paramétricas dessas trajetórias em função do tempo são blá 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 blá. Calcule. Vamos ler aqui, né? Então as equações na forma paramétrica. Isso aqui parece assustador, mas você já vai ver que não é nada demais. Calcule a medida de um ângulo agudo formado por essas trajetórias. Já sabe a equação, aquela tangente de θ, né? Com os m's dentro. 3 segundos depois do lançamento, qual será a distância entre o míssil de trajetória R e a origem do sistema? Daí tu vai ter que fazer um desenho para isso. Os mísseis vão colidir? Justifique sua resposta. Bem, dê uma lida e me explique como você acha que a gente vai fazer para resolver, tá bom? Dá uma lida aí, nós temos bastante tempo. O que é uma equação paramétrica? Bem, ignore isso por hora. Eu vou te garantir uma coisa. Dessa equação paramétrica, a gente consegue obter a equação normal. Tá. Então, vou ler só como equação. Então, eu acho que tu entendeu já qual é a paçoca, né? Dessa equação, a gente precisa tirar o coeficiente angular, né? Não está explícito aqui, mas a gente tem que transformar isso de alguma forma na equação normal da reta. Né? Normal lá. Sim. Pois é. Certo. E como a gente vai fazer assim? Como a gente vai fazer? Bem, nós queremos uma equação y em função de x, né? Então a única coisa que tu precisa fazer é isolar o t na primeira equação, aqui no x, por exemplo. Você pode isolar o t aqui, vai ficar t igual a qualquer coisa x. E daí isso você joga aqui, no lugar do t, pronto. Você vai ter uma equação de y em função de x, você vai ter a equação que a gente conhece normalmente. Entendeu a ideia? Entendi. Bem tranquilo. Então, bem, para não ser covarde, né? Eu vou fazer na segunda aqui, que é mais feio. Beleza. Daí vai ficar y. Bem, vamos isolar o t, né? É o que eu falei. Vamos isolar ali onde tem o x. Vai ficar x mais 1, que multiplica 5, beleza? Uhum. Aí, raiz de 3. Agora, no lugar do t, eu vou colocar aqueles carinhos. Menos 20. Mais 5 raiz de 3. Raiz de 3x. Beleza, já temos o coeficiente angular aqui. Não, pera.
Esse 5 multiplica também, né? Nossa, feio o bagulho aqui. Vai ficar 5 raiz de 3, então a gente pode sair desse jeito. Vezes x, mais 5 raiz de 3, menos 20, mais 5 raiz de 3. Então, né? Só juntar tudo aqui, né? Para ver o A e o B, né? O A a gente já sabe que é 5 raiz de 3. Agora, qual é o B, né? Bem, vai juntar aqui 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 é 10 raiz de 3. Uhum. Menos 20, pronto. Essa é a primeira equação. Já temos o coeficiente angular. Agora tu vai fazer o mesmo na outra R lá, tá? Tá. Quando achar a equação, me fala, tá? Tá. Tá, eu encontrei que y é igual a x raiz de 3 sobre 4 menos 1. Certo. Beleza, e agora você tem que fazer a mesma equação da tangente lá para encontrar o ângulo, né? Tá.
Rapaz, eu vou te falar uma coisa, Bruno. Essa equação aí é raro tu ver, sabe? Qual equação? Essa da tangente aí, mas ela é bem interessante. Porque se tu tivesse que fazer toda a conta que dá o ângulo entre duas retas, assim, é uma conta um pouco complicada e até envolve geometria analítica, que é uma coisa que normalmente os professores não passam na escola. Um negócio meio doído, assim, meio chato. Uhum. Então é complicado, complicado, complicado. Beleza, né? Então logo você vai encontrar o ângulozinho aqui, e o fato de ser raiz de 3 eu acho que vai ajudar, porque vai dar um ângulo, sabe, um ângulo notável. Uhum. O que é o T, né? O T é tempo. Então, o 3 segundos depois do lançamento é T igual a 3. Sacou a ideia? Ah, O problema é que T igual a gente não está mais trabalhando com T, né? Pelo menos é. não nessas equações ali. Vixe. A questão é, não importa. Porque tu tem a forma paramétrica. Daí o que acontece? Tu vai jogar 3 naquelas equações paramétricas, você vai ter a coordenada x e a coordenada y, certo? Uhum. E assim você vai poder usar aquela equação de distância entre pontos que a gente conversou, sacou? Eu preciso ir na cozinha rapidinho por causa de um problema que eu acabei de perceber. Só um segundo, tá? Mas a ideia é essa. Ok. Pronto, voltei. Senti um cheiro desgraçadamente ruim aqui. Pensei que tinha alguém morrido 3 dias na minha cozinha, mas não era nada disso. Vixe. Era um ovo estragado só. Beleza. E aí, minha amiga, tá em qual parte da conta já? Eu tô numa fração meio triste tentando resolver ela. Certo. Bem, se eu não cometi nenhum erro, o que pode ter ocorrido, Uhum. o caminho tá tranquilo, né? Você tem a equação anotada aí? Eu não trouxe ela dessa vez. Ah, tenho. Tem? Então tá bom. Eu não lembro ela de cabeça, para falar a verdade, mas eu acho que é essa aqui. Bom, aqui vai ficar um dos ângulos é a raiz de 3, né? Uhum. 5 raiz de 3. E o outro você obteve aqui, qual que deu o coeficiente angular da outra aqui? Da outra, da reta R, deu x raiz de 3 sobre 4. Não, pera aí. Isso não é um coeficiente angular. Coeficiente angular é o número que multiplica o x. Então é raiz de 3 sobre 4, certo? Isso. Mas e esse 3 aqui? Ó, porque na conta que eu fiz, deixa eu seguir aqui o meu raciocínio. Vai lá. Tinha, então, x igual raiz de 3t sobre 3. Passei primeiro passei o 3 que estava dividindo o outro lado, então fica 3x igual a raiz de 3t. Passei o raiz de 3, que está multiplicando, dividindo. E aí ficou 3x sobre raiz de 3. Multipliquei tudo por raiz de 3. Fica 3 raiz de 3 sobre 3. Cortei os 3, fica raiz de 3x. Pode crer. Ok, fez sentido. Ok. Fica 3 raiz de 3 em cima. Não, fica raiz de 3 em cima sobre 4, né? Uhum. Show. Muito bem, você racionalizou, o que é muito interessante. Foi a aula de ontem de matemática básica, foi sobre isso. Show Tá de fresco na bola. cabeça. Show, show, isso é maravilhoso. Maravilhoso, é. Pode crer. Daí tem que resolver essa continha aqui que é um tanto feia, né? É, eu tô presa nela. Então, don't worry.
eu nem te falei, eu tava reparando como é que tu fala, né? Daí eu tava reparando com uns alunos meus aí que estão há muito tempo nos Estados Unidos já. Você fala com o mesmo extras, assim, no fim das frases que eles falam. Você deve conviver com bastante gente que fala inglês ou assiste muita série, sei lá. Eu vejo muita coisa em inglês. Eu fiz muitos anos de aula de inglês. E esses tempos eu tava pensando, quando você falou que eu tenho sotaque paulista, quando eu era mais nova, eu não falava a letra R em palavra tipo porta. E então eu fiz Falava uns pota? bons. Eu falava porta, eu falava que meu nome era Buna. Que bonitinho. E eu fiz uns anos de fonoaudióloga. E agora o meu R, ele realmente é mais puxado. É verdade. Assim, eu mostrei uma das nossas aulas, né, para uma amiga minha que mora lá perto de Ribeirão Preto, lá de São Paulo, e ela falou que a tua voz é igual a dela. Ela concordou. Pois é um sotaque falsificado do interior de Pois São é. Paulo. Ó, cara, apesar dos números serem horrorosos, vai dar muito bom aqui, ó. Porque deu 19 quartos nas duas, né? Que lindo. Então, tu, pela regrinha aqui, isso aqui é uma divisão, por mais esquisito que pareça, né? Uhum. Isso aqui, então, pela regrinha que a gente conhece de divisão de frações, inverte. Uhum. Então, cortou, 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 sobrou raiz de 3. O negócio era assustador, Entendi. mas deu tangente de teto igual a raiz de 3. Daí fica fácil. Qual é o teta que dá a raiz de 3? É 60 graus. Boa, isso aí. Uhum. Então encontramos o teta, que era o que o programa pediu. Pode crer. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Mostra. Em Portugal, que eu tenho bastante aluno de Portugal, e daí eu estou reparando isso, lá eles ensinam uma parte da matemática que ela é bem simples e bem prática, e bem, vamos dizer assim, ela resume muitas contas que a gente faz, sabe? E esse problema ele seria muito rapidamente resolvido se a gente aprendesse isso aqui no Brasil. Assim, tem alguns vestibulares que cobram, tipo do ITA, né? Mas se o aluno quiser mesmo passar em medicina, numa federal que seja, ele tem que saber isso, para facilitar as contas dele. Essas equações, elas estão na forma paramétrica. Essa forma paramétrica, ela meio que pode ser entendida como a forma da geometria analítica. A geometria que trata de vetores, basicamente. Então, tu pode descrever problemas como vetor. Então, uma reta, né? Ela pode ser descrita como um ponto que define ela, e o que a gente chama de vetor diretor. Tu já deve ter estudado vetores lá na física, né? Coisas Sim. a ver com ângulo e tal. Então, essa equação está na forma paramétrica, a gente consegue ver rapidamente qual vetor que descreve ela. Vamos chamar assim de vetor R aqui. Ó. É o Uhum. raiz de 3 sobre 3 e 1/4. Por quê? Porque é o coeficiente do parâmetro. Tá vendo? Uhum. O coeficiente do primeiro é raiz de 3 sobre 3 e do outro é 1/4. Tem 1/4 multiplicando 3, né? E agora, na outra, também está bem evidente. É simplesmente notar aquilo que multiplica o P. A outra aqui é igual a 1/5 e raiz de 3 também. Sendo assim, como a gente está querendo o ângulo entre as retas, a gente está querendo alguma coisa desse gênero aqui, né? Existe uma conta que, envolvendo esses vetores diretores das retas, nos dá o ângulo entre as retas. Uma conta que tu vai notar que é tipo mega fácil comparado com o que tu acabou de fazer. O negócio é o seguinte, tu vai pegar os vetores diretores, essa vírgula ela divide as coordenadas, ela separa as coordenadas. Essa aqui é a coordenada do x, Uhum. porque eu tirei o coeficiente do x e essa do y. Aqui é a mesma coisa, x e y. Uhum. Quando tu faz multiplicação de vetores, tu faz x com x. Então, quanto é raiz de 3 sobre 3 vezes 1/5? É raiz de 3 sobre 15. Mais y com y. Então, agora tu vai ter mais raiz de 3 sobre 4. Certo? Certo. Isso. Então, acabamos de fazer o que a gente chama de produto escalar entre vetores.
essa geometria analítica me diz o seguinte, que o cosseno do ângulo entre duas retas, ou dois vetores que seja, né? Porque o ângulo das retas é o ângulo dos vetores, afinal de contas, eles representam a reta, obviamente. Pode ser dado pelo produto escalar entre dois vetores, dividido pelo módulo deles. O módulo é o tamanho dos vetorinhos, tá? Tá. Módulo, tamanho, mesma coisa. Esse produto escalar foi a conta que eu acabei de fazer aqui. Vai ficar 4 raiz de 3 mais 15 raiz de 3 dividido por 4 vezes 15, né? Eu fiz a soma dessas frações aqui, tá bom? Ok. Só que eu fiz do jeito mais rápido possível. Agora a gente vai dividir pelo módulo. Qual que é o módulo de um vetor, né? O módulo de um vetor são a soma das suas coordenadas ao quadrado. Por quê? Por causa da conta que a gente aprendeu lá de distância entre pontos. É como se tu estivesse buscando a distância desses dois pontos aqui, que definem o vetor, tá ligado? Então, para o primeiro ponto lá, vai ficar raiz de 3. Bem, vai ficar essas coordenadas. Eu vou ter que dar mais espaço aqui. Tem jeito. Aqui ser vagabundo, mas não vou conseguir. Então, a gente vai colocar um tiozão aqui. E agora vai dividir pelos módulos, pela multiplicação dos módulos, tá? Então a gente vai pegar esse cara aqui, vai colocar aqui. E como eu te falei, o módulo é aquela mesma equação da distância entre pontos. Então a gente vai colocar aqui esse cara ao quadrado, 1/2, vezes esse outro cara ao quadrado aqui, esses terminhos ao quadrado, 1/2 também. Porque raiz e potência de 1/2 é a mesma coisa, né? Eu acho que tu lembra disso. Né? Sim. Fazer a raiz quadrada ou fazer a potência de 1/2 é a mesma coisa. Então eu coloquei a potência de 1/2 porque eu não quis fazer um desenho de uma raiz quadrada. Então, tu pode até notar que existe certa semelhança entre essa equação aqui e aquela que tu estava fazendo, porque envolve módulo, que nem aquela. Então, o negócio vai ficar meio feio aqui. Mas é um outro jeito, só estou te mostrando que existe um outro caminho. Matemática, existe trocentos caminhos, né? Mas, ó, já apareceu 19 raiz de 3 em cima, né? Embaixo, quanto é 4 vezes 15? É a mesma coisa que 4 vezes 10, que é 40, mais 4 vezes 5, que é 20. Então, 40 mais 20 é 60. Tá? Tudo isso dividido por estes manos, raiz deles. Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? Vai ter que resolver a continha. Né? Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, vai ficar 3 dividido por 9. Vai ficar 1/3 mais 1 sobre 16 raiz. Vezes. Eu esqueci de pôr os quadrados aqui. 25 mais 3. Também raiz. Agora, eu pensei que ia ser mais fácil, mas tá louco? Que conta desgraçadamente longa. Tá quase um pergaminho, essa folhinha. Tá realmente horrível. Então, bem, a parte de cima não muda, né? Afinal de contas, 19 é primo, não tem muito que simplificar. Agora, a parte de baixo. Fração, tá louco? Que ideia de jirico eu tive aqui. Bem, só vou te mostrar que existe uma outra matemática, né? Acho que ficou como curiosidade, você sabia? Mais 3 dividido por 16 vezes 3, meio. Rapaz, eu tô cansado. Esse vetor fica meio longo, tá louco? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, vai ficar mesmo esquema. Meu Deus. Meu Deus. Vai ficar 1 mais 3 vezes 25 dividido por 25. Nem 1/2. E daí tem que resolver essa conta. Daí tem que, né, somar, fazer o cosseno inverso, daí tu vai chegar no mesmo ângulo, tá? Era isso que eu queria te mostrar. Só não foi tão simples quanto eu esperei. Bem, fica como tarefa aí tu terminar essa conta, né? Não é nada demais aqui, né? Só lembrando, o que tu tem que fazer para fazer a B? Vai jogar P igual a
3, né? Uhum. Tu vai ter y e x dos pontos das retas R e S, tu vai fazer a distância entre eles. Tá. E tá feito. Os mísseis vão colidir? Os mísseis vão colidir se as retas não forem paralelas. Então, como elas não são, né? Como você reparou que elas têm um ângulo, então eles vão colidir sim. A resposta já está dada. Não precisa fazer conta nenhuma. O argumento tu já tem. Tá bom? Ok. Então tá bom. Então por hoje é isso aí. Na sexta-feira, quinta-feira, vamos ver o que os teus professores de física passaram. Talvez a gente pode fazer alguma coisa nessa linha, tá? Ok. Então tá bom. Tchau, tchau.